Fala aí galera, beleza? Aqui é o Rafael e há alguns dias eu venho pensando em alguns tópicos sobre jogos para comentar e já que esse aqui é um canal de opinião, eu decidi dar uma chance. Antes de começar eu já peço para que deixem um gostei no vídeo e se inscrevam no canal para mais conteúdos como este. No vídeo de hoje então, vamos falar de um dos jogos mais amados da época do PlayStation 2, Resident Evil 4. Mais especificamente eu vou explicar por que, na minha opinião, o Resident Evil 4 não é um jogo que representa a franquia Resident Evil e foi o começo da decadência da série mais rentável da Capcom. Só vou deixar um aviso aqui no começo do vídeo, eu adoro Resident Evil 4. Como um jogo, eu zerei ele diversas vezes e comprei em quase todas as plataformas, menos no Wii porque, né, é nojento. Então eu não tô aqui para puramente criticar o jogo da infância de muita gente, inclusive da minha, mas sim analisar o encaixe de Resident Evil 4 na franquia que já havia se estabelecido como uma das grandes no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Aliás, se você for uma daquelas pessoas que não tá nem aí e não aceita qualquer crítica, fique à vontade para sair do vídeo, já que se com toda a explicação feita até agora você não entendeu a proposta, eu não tenho como te salvar. Desde a sua imaginação, Resident Evil foi um jogo onde o player era disposto em um cenário de sobrevivência, onde se destacava o horror como principal aspecto, além de puzzles para alcançar certos lugares e passar de certos desafios. Dentre esses desafios, você tem espalhado por toda a franquia uma variedade de inimigos que tentam impedir o personagem principal de atingir o seu objetivo. Contudo, o antagonista principal e mais comum da série são os zumbis. O termo zumbi foi criado na época da escravidão, quando o escritor William Shatbrook visitou a ilha do Haiti e presenciou um nível de desnutrição entre a população daquele país que só conseguiu definir como mágica o fato daqueles corpos ainda terem forças para se levantar, tendo ainda vontades próprias, mas aparentando estarem presos à morte. Isso foi em 1927. Em 1932, o primeiro filme sobre zumbis, chamado White Zombie, fez referência à obra de William, se referindo da mesma forma aos quase inumanos que foram encontrados anos antes na Ilha Caribenha. Apesar de não ter sido o primeiro filme sobre a temática, A Noite dos Mortos-Vivos de 1968 acabou sendo responsável por redefinir o gênero de monstruosidades perambulantes, as apresentando como criaturas unicamente movidas pela insaciável fome de seres humanos. E a forma mais eficaz de pará-los? O clássico atire na cabeça. Em 1996, o então desconhecido Shinji Mikami deu uma entrevista às vésperas do lançamento de uma nova franquia, Resident Evil. Nela, ele explicou que se sentiu inspirado após assistir o filme Zombie. Shinji disse ter ficado insatisfeito com o plot do filme e algumas das sequências de ações e revela ter pensado: se eu tivesse fazendo esse filme, eu faria isso e isso aqui diferente. Ele queria que Resident Evil colocasse o jogador em um real cenário de filme de terror. Então, a primeira conclusão que podemos tirar da pergunta "o que faz um Resident Evil?" é: Resident Evil é um jogo de zumbis. Só aqui já podemos analisar que Resident Evil 4 não é um Resident Evil, porque simplesmente não tem zumbis. Fica muito complicado você separar a franquia Resident Evil de zumbis, já que até no lançamento do quarto título da franquia, já haviam 5 jogos principais e 6 spin-offs, todos contendo zumbis como seus pilares. A realidade é que se você retirasse os zumbis, a própria franquia não existiria. Se você fizesse o melhor simulador de corridas do mundo e colocasse o nome da série FIFA, não importa o quão bom seja o seu jogo, simplesmente não é a mesma coisa. Como eu mencionei antes, a franquia Resident Evil sempre colocou em frente do jogador diversos obstáculos que impedissem uma jogatina sem desafios. Assim como os zumbis, outro obstáculo muito presente na série são os puzzles. Vamos pegar, por exemplo, um dos puzzles mais clássicos da série, a fórmula do V-Jolt. A situação é a seguinte: você está com a Jill e dá de cara com uma super planta, e você tem duas opções. Na primeira, você pode bater de frente com a planta, gastando as poucas munições que você tem e arriscando os itens de vida que também são escassos.
E na segunda, você precisa pegar vários potes espalhados na sala, ter pego alguns files que vão estar espalhados pela área que a planta está, além de compreender a equação que fica na sala onde você precisa misturar um elemento de cada vez em 3 potes diferentes para no final gerar o V-Jolt e matar a planta 42. Só um detalhe, se você errar a substância ser colocada em algum dos potes, já era, você vai ter que começar tudo de novo. Esse estilo de puzzle era muito presente nos primeiros 5 jogos da franquia, e o Resident Evil 4 não tinha nada disso. Então, outra resposta possível para aquela pergunta, o que faz um jogo Resident Evil? É que Resident Evil é um jogo de puzzles. Outro fator que se destacava muito nos clássicos era a sensação de usar aquela última erva ou caixa de munição e saber que não haveria mais. Uma parcela da gameplay de Resident Evil sempre tratou da gestão de recursos, pois eles eram estrategicamente limitados para causar essa experiência de medo no jogador, e em não conseguir mais se proteger, adicionando valor para cada encontro com inimigos. Já no Resident Evil 4, os inimigos dropam munições e itens de vida. Eu poderia ficar o dia inteiro falando razões do porquê isso é exatamente a antítese de Resident Evil, mas eu só vou dizer que é isso que faz Resident Evil 4 não ser um verdadeiro survival horror. Pense bem, temos praticamente recursos ilimitados, já que qualquer inimigo pode dropar itens de cura, munições e até mesmo dinheiro, que te permite comprar novas armas durante o jogo. Nada disso era possível nos títulos anteriores e só no Resident Evil 3 é que algum inimigo dropava itens após você vencê-los. E isso era o Nemesis. Os jogos antigos também traziam uma câmera fixa, até pelas limitações da época. Contudo, esta mesma era responsável por dar uma sensação de claustrofobia e negar ao jogador, em alguns momentos, o conhecimento de que está acontecendo logo na sua frente. Isso fazia o jogador questionar os seus próprios movimentos e ter medo de dar um passo à frente sequer. Em Resident Evil 4, já temos uma câmera em terceira pessoa e simplesmente não é tão assustador. Você consegue ver os inimigos vindo de muito longe, não tendo aquele fator de autoquestionamento e permitindo que você faça as decisões logo de cara. Essa perspectiva funciona muito bem para jogos de ação e o legado de Resident Evil 4 para jogos como Gears of War e Mass Effect serviu de muito, mas para um jogo de terror, essa perspectiva só funciona se você encher o jogo de salas escuras, à la Resident Evil 2 Remake, ou inserir diversos jump scares ou sustos, igual Dead Space. They fucking with me! They are fucking with me! Essas mudanças transformaram a série em ação com terror, se afastando da sua essência como survival horror com solução de puzzles. O próprio Leon mudou muito. Ele passou de um policial em seu primeiro dia, horrorizado com o que aconteceu em Raccoon City, para um super-herói super ágil, inteligente, que sai chutando inimigos para a lua, tudo no meio tempo de um jogo. Ele anda pelas paredes, dá um backflip por cima de lasers, a própria reação dele para um parasita gigantesco quebrando a parede. Monsters. Guess after this there'll be one less to worry about. Se ele não tá com medo dessa coisa, por que eu deveria? Honestamente, tudo isso é muito legal. Você se sente muito foda jogando com o Leon. Dar ao player uma sensação de poder capaz de enfrentar qualquer coisa no mundo é essencial para um jogo de ação. Mas com isso, você perde a sensação de vulnerabilidade. Você deveria se sentir vulnerável em um Resident Evil, pois é isso que survival horror é. Um protagonista tentando sobreviver em um cenário de horror e quase não conseguindo. Em Resident Evil 4, sobreviver não é exatamente um problema. Você tem vários personagens te ajudando e se comunicando, não há aquela sensação de isolamento e solidão, não existe um medo de ficar sem munição, pois qualquer inimigo pode dropar e, mesmo que ela acabe, você consegue dar uma facada no cara e dar um chute do Bruce Lee na cabeça dele. Você simplesmente não tem medo jogando Resident Evil 4. E eu até já sei o que os fãs de Resident Evil 4 vão falar. E os regeneradores? Olha, eu vou dar pra vocês que os regeneradores
são assustadores, eles dão medo, principalmente para quem joga o game pela primeira vez. Porém, eles só aparecem de forma muito rara, muito espaçada, e até para dar uma segurança para o jogador, é sempre um corredor grande, uma área que permite você usar uma sniper para acertar os seus pontos vitais. Eu gostaria de tomar um momento para mostrar para vocês que todos os jogos da franquia Resident Evil são inerentemente do gênero ação. Tecnicamente, todos os jogos de Survival Horror são de ação, pois Survival Horror é um subgênero de ação. Contudo, existem níveis para essas classificações. Por exemplo, Silent Hill tem bem menos ação do que um jogo como Devil May Cry, apesar dos dois estarem compreendidos no gênero de ação e aventura. Seguindo essa lógica, Resident Evil 4 tem muito mais ação do que qualquer um dos seus antecessores. Tanto é que parece ser de uma franquia completamente diferente. Desde o início, o jogo apresenta 10 ou mais inimigos na tela do jogador para compensar as fases mais abertas e exploráveis que foram desenvolvidas. Isso em contraste com um corredor apertado em Resident Evil 1, por exemplo, que bastava um simples zumbi estar no seu caminho para você já se sentir intimidado. O conceito de mais é melhor está muito presente no jogo, e você percebe logo depois de acabar com 20 inimigos em uma área, simplesmente para enfrentar mais 20 na próxima. Speedrunners são especialistas no jogo e sempre acham a melhor e mais eficiente maneira de alcançar o final. Isso inclui matar o menor número de inimigos possíveis, já que qualquer segundo perdido pode ser extremamente decisivo. O recorde mundial pertence ao jogador Yushi, que zerou o jogo em 1 hora e 21 minutos. E, mesmo considerando tudo que eu disse sobre o aproveitamento de tempo, ele teve que matar mais de 200 inimigos. O número gigante de inimigos e o poder de fogo avassalador que o jogador tem à sua disposição tira a sensação de sobrevivência e aproxima-se muito de um jogo de tiro. A própria parte da cabana é o maior exemplo. Se pegássemos a defesa da cabana, a parte favorita de muita gente, onde temos um parceiro nos dando munição além dos inimigos deixando itens após morrerem, e colocássemos em algum dos jogos originais da franquia, essa parte pareceria um jogo completamente diferente, e por isso os jogos seguintes desapontaram tanta gente. Resident Evil 5 é, tecnicamente, um jogo melhor do que Resident Evil 4. Tem gráficos melhores, jogabilidade mais avançada, o sistema de inventário é bem melhor, a variedade de inimigos é maior e a história se conecta de fato com a história principal de Resident Evil, não sendo apenas uma missão de resgate gourmet, mas é considerado como pior. Por que isso? Na minha opinião, mostra simplesmente como as pessoas não queriam que a série se tornasse o que Resident Evil 4 foi. Assim, foi legal para descontrair, seguir um caminho paralelo, mas agora é isso que a franquia se tornou? Um jogo de tiro em terceira pessoa, linear, sem puzzles e com parceiro? A Capcom talvez tenha aprendido as lições erradas com o sucesso de Resident Evil 4. Eles viram que as pessoas aparentemente não ligavam de não ter zumbis em uma franquia de jogos de zumbi. Eles viram que as pessoas não ligaram que o Leo parecia o Neo da Matrix e aumentaram ainda mais a ação, transformando o Chris em um bruto socador de pedra. Eles viram que as pessoas gostaram de inimigos como El Gigante e praticamente copiaram ele para o jogo seguinte, ainda adicionando uma machine gun. Você encontra por aí diversas desculpas para justificar o porquê do Resident Evil 4 ser bem melhor do que o Resident Evil 5, desde a atmosfera até a alma do jogo, seja lá o que isso queira dizer. A realidade é que não dá para negar que os elementos utilizados nos jogos seguintes da franquia só estão presentes por conta de Resident Evil 4. Você não consegue achar um precedente que fuja dessa regra. O pessoal reclama da Sheva, mas ela é o Luiz da parte da cabana. Eles reclamam dos inimigos com armas, mas existem coisas como esta. Então, honestamente, você é responsável por Resident Evil seguir por esse caminho, pois você disse que essas coisas eram ok. Os novos fãs que entraram nesse ponto da franquia garantiram que ela nunca mais seria a mesma. Eles não ligam que a história do game não tem conexão nenhuma com a linha principal de Resident Evil e matou a principal antagonista, Umbrella, fora da tela. Para eles, este jogo é o Resident Evil 1.
As pessoas que não conseguiam fazer os puzzles dos jogos antigos sem uma ajuda de um detonado ou coisa do tipo, adoraram que o jogo não tinha mais puzzles desafiadores. Eles adoraram que não havia mais o backtracking, que basicamente forçava você a fazer o famoso vai e volta por itens. Eles adoraram não ter que se preocupar com a falta de munição ou itens de cura. A Capcom viu essa resposta por meio das vendas e decidiu continuar com a ideia, deixando os fãs originais da franquia para comer poeira, ignorando as críticas de que eles estavam mudando totalmente a essência da franquia. Depois disso, tivemos Resident Evil 5, 6, Operation Raccoon City, Umbrella Corps e, estranhamente, todo mundo ainda se questiona onde tudo deu errado. Nisso, chegamos em Resident Evil 7, outro jogo que não venderia perto do que vendeu se não tivesse o nome Resident Evil na capa e novamente foge completamente da linha temporal da franquia, abandonada logo no final de Code Veronica, além de diversos outros aspectos que eu tratei no vídeo, como os próprios zumbis. Eu simplesmente vejo como mais um Resident Evil 4, uma mudança desnecessária para a fórmula que vai trazer uma sequência que as pessoas vão odiar. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui e gostou do vídeo. Se puder dar um like, ajudaria muito o canal. Também se inscreva para mais vídeos como este e, se quiser, dá uma olhada nos vídeos já postados aqui no canal. O campo de comentários está aberto para a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu e falou!